Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal A Fé Católica Explicada. Aqui quem vos fala é o Padre Damor, junto com você partilhando a Palavra de Deus através da homilia dominical. E hoje celebramos o terceiro domingo do tempo comum. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia hoje nos recorda um pouco da missa de Natal, onde aparece o texto da primeira leitura, a profecia de Isaías, onde o profeta fala que o povo que andava nas trevas e na sombra da morte viu uma grande luz. E o Evangelho de Mateus confirma essa profecia, referindo-se à pessoa de Jesus. O Evangelho diz que Jesus deixou Nazaré, a cidade onde vivia, e foi morar em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, num território habitado por povos não judeus, ou seja, por povos pagãos. A profecia de Isaías, da primeira leitura, que é citada também no Evangelho, deixa claro que Jesus é a grande luz divina que veio para iluminar aqueles povos que viviam na escuridão, do distanciamento de Deus e do pecado. Na verdade, o Evangelho nos revela que Jesus é a luz que veio para iluminar o mundo. Se olharmos para a realidade de hoje, vamos encontrar algumas pessoas que pensam já viver numa espécie de paraíso, seja por sua condição econômica favorável, seja por sua vida confortável, que lhes proporciona um bem-estar social, um poder de consumo, um poder de usufruir de muitos prazeres e entretenimentos. Porém, há outras pessoas, e creio que seja em maior número, que sentem na pele que este mundo em que vivemos não é o paraíso, porque sofrem toda sorte de problemas e privações, são vítimas de violência, vítimas do desemprego, da maldade dos homens, vítimas da fome, da desigualdade social, vítimas da exclusão e das catástrofes naturais, e assim por diante. Mas, independente da condição social, meus irmãos, todos nós, sem exceção, vivemos envoltos em trevas, seja nas trevas das mazelas sociais e humanas, mas principalmente nas trevas do pecado. A verdade é que há trevas por toda parte. Trevas na história humana, na história da igreja, na sociedade, nas culturas, na natureza, e há também trevas em nosso coração. Todos nós, sem exceção, somos afetados pelas trevas do pecado internamente, porque, de alguma forma, o pecado atinge o nosso coração e muitas vezes faz morada nele. Daí vem a importância de deixarmos a luz de Cristo entrar em nossa vida. O Evangelho nos deixa claro que Jesus Cristo é a luz para afugentar as trevas de nossa humanidade, da nossa sociedade, do nosso coração. Temos que lembrar sempre que a luz de Cristo, de uma forma genérica, não está nos bens materiais, no poder econômico, no poder político, nem nas universidades, nem nos maiores intelectuais deste mundo, porque nossa capacidade humana é limitada e sempre rodeada de sombras. Para nós, crentes, somente Jesus é a luz verdadeira. É Ele que ilumina os nossos caminhos. É Ele que ilumina nossa mente e nos mostra como pensar e agir conforme a vontade de Deus. É Ele que nos ensina valores éticos e morais que vão além dos valores morais deste mundo. E é Ele que nos ensina a sermos íntegros. É Ele que nos ensina a sermos responsáveis pela criação e pelo ser humano. É Ele que nos ensina o valor da obediência às leis de Deus e às normas humanas. É Ele que nos ensina que amar ao próximo é, em primeiro lugar, respeitar a vida e a dignidade do outro. É Ele que nos ensina a amar o que fazemos, que o trabalho é bom e dignifica o ser humano. É Ele que nos ensina que o sucesso não é o mais importante, mas sim o serviço prestado ao próximo.
aquilo que o dignifica, que restaura a vida. É Ele que nos ensina a termos atitudes cristãs que sirvam de exemplo para os outros, diante de um mundo que só prega o egoísmo e o egocentrismo. É seguindo os passos de Cristo que aprendemos a ser boas pessoas, bons cidadãos e bons filhos de Deus. É esse Jesus que no início da sua pregação nos chama à conversão. Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Sem conversão, meus irmãos, nada muda em nossa vida, nada muda em nossa família, nada muda em nossa sociedade, nada muda no mundo. Há muita gente querendo mudar o mundo, e isso é bom. Há muitos jovens querendo mudar o mundo, isso é excelente. Mas se você e eu não mudarmos a nós mesmos, nada muda. Quer mudar o mundo? Mude a si mesmo. Porque só seremos exemplos quando tivermos mais atitudes do que palavras. Só seremos modelos se nossas atitudes forem coerentes com o que pregamos ou falamos. E nós cristãos, em especial, só seremos respeitados se formos coerentes com o Evangelho e com os ensinamentos de Jesus. Por isso, irmãos, sejamos íntegros e coerentes com a nossa fé, com Jesus, com o Evangelho. Lembremos-nos que converter-se é andar na contramão do mundo. Converter-se é seguir Jesus, ser discípulo de Cristo. É pensar diferente do mundo. É agir diferente do mundo. Muitas vezes, significa deixar nossos velhos pensamentos de lado, porque a verdadeira conversão começa com a mudança de ideias, de pensamentos, de velhos conceitos. Ou seja, é deixar velhos costumes, velhos hábitos para trás e viver a novidade do Evangelho. Pedro, André, Tiago e João deixaram tudo para trás para seguir Jesus. E nós, o que nós temos deixado para trás para seguir Jesus? Pergunte a si mesmo, o que você já deixou para trás e o que ainda precisa deixar para seguir Jesus de verdade? Porque no fundo, irmãos, todos nós, independente do tempo que já temos no seguimento de Cristo, sempre precisamos deixar algo para trás. Por exemplo, sempre precisamos deixar nossas seguranças e nosso comodismo para trás. Sempre haverá algo novo para ser renovado em nós. Sempre há algo a ser transformado, algo a ser iluminado pela luz de Cristo. São Paulo, na segunda leitura, na carta aos Coríntios, fala que devemos ser discípulos de Cristo e não de homens. Cristo é a nossa meta, o nosso modelo, o nosso exemplo. Ele que se entregou na cruz por nós. É a Ele que devemos seguir, não os modelos humanos. Os modelos humanos podem nos ajudar como referência, mas se tivermos que deixar algo para trás, temos que fazê-lo por Cristo. E o que Ele espera que deixemos para trás, afinal de contas? Nossas seguranças, nossos pecados, nossas trevas, nossos velhos conceitos que nos acompanham e que sempre nos afastam do amor de Deus. Portanto, irmãos, vamos nos desfazer das trevas do nosso coração. Deixemos que a luz de Cristo entre em nossa vida, que ela nos renove. Deixemos que a novidade do Evangelho nos transforme. Façamos isso sem se importar com o que o mundo pensa ou fala, sem se importar com o que as pessoas pensam ou falam. Essa renovação em Cristo é importantíssima, porque se não permitirmos que Cristo dissipe as trevas do nosso coração, nunca estaremos convertidos. Mas, se encontrarmos em Cristo a força e o sentido para mudarmos, iremos dar sentido à nossa vida. Iremos ser luz também na vida dos outros. Faremos jus ao nosso batismo. Portanto, deixemos que a luz de Cristo ilumine a nossa vida, nosso coração, para que essa mesma luz irradie também na vida das pessoas à nossa volta. E como São Paulo diz, um dia éramos trevas e agora somos da luz. Portemo-nos então como filhos da luz. Desejo-te então um domingo e uma semana abençoados.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.